E foi uma resposta do Senhor. Você não vai sair sem ela aqui nessa noite. Tenha certeza disso. Porque o Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui nessa casa. Louvado seja Deus. E Ele manda dizer para essa igreja que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E neste lugar farei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ter paz, um crente nasceu. Deixando ser levado por alguém que ama. Quem tirou do cachoeiro e ele uma lágrima correndo sobre a face. Chega uma mulher comigo. Não, Tezinho. E não
Somente Jesus, Senhor, pode fazer a bênção na nossa vida. Fica de pé, vamos orar pelo preletor desta noite. E vamos também orar, aleluia, pelos ofertantes. Vem para que o Senhor possa multiplicar, abençoar a tua vida. Oramos. Senhor, meu Deus, Pai. Obrigado, Jesus amado, pelos ofertantes, aleluia, que ofertaram. Obrigado, Jesus amado, por toda a vida maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, multiplica, abençoa, Jesus amado. Repreenda, meu Senhor, devorador da tua vida. Meu Deus, vai multiplicando, vai abençoando. Meu Deus, somente o Senhor que pode fazer o milagre acontecer. Abre porta de emprego para que esse lugar seja empregado. Traga esposa, meu Senhor, também ofertar. Meu Deus, meu Pai. Oh, Pai Santo, aqui está também, meu Deus querido, o preletor desta noite que vai trazer a tua palavra. Meu Deus, abençoa a vida dele, meu Senhor, para que ele venha, Senhor, aleluia, falar aquilo que o Senhor quer que a gente ouça nesta noite, porque somente o Senhor Jesus que pode, aleluia, nos dar essa vitória nesta noite. E nós agradecemos em teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santa Igreja. Segunda Reis, irmão. Segunda Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Grande é o Senhor para todos. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, pois que eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de cerco de pombas por 5 peças de prata. Capítulo 7, meus irmãos, e o versículo de número 1 e o número 2. Capítulo 7 na sequência, versículos de número 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão ele se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Pode aceitar, por gentileza? Eu quero nesta noite já agradecer aos nossos irmãos, o nosso irmão Genival e ao nosso irmão Gessé, que trabalha conosco em transporte, pelo convite, confiar, Deus abençoe os irmãos. Tenho o prazer também de conhecer o pastor. Trago saudações do pastor, não sei se o senhor conhece bem ele, o pastor Milton, que está no Rogidale, do Madureira, Assembleia de Deus do Madureira em Rogidale. Ele era o pastor que estava lá no Três Montanhas, foi transferido lá para o Rogidale e permitiu a nossa presença de estar aqui nessa noite para louvar e adorar o Deus que fez os céus e a terra. E eu estou feliz com os demais obreiros pela igreja e tenho certeza nessa noite que Deus tem vitória para você aqui nessa noite. A minha esposa já cantou: tem coisas que só Jesus faz. Quem está esperando milagre? Quem está esperando a bênção? Quem está esperando a porta aberta? Jesus está aqui no nosso meio essa noite. Culto de missões. Missões está no coração de Deus e deve estar no nosso coração também. Eu creio que você tem missões no seu coração, e creio que quem tem no coração expressa com palavras, expressa com atitudes, expressa com o seu jeito de viver. A palavra do Senhor diz aqui onde lemos, meus irmãos:
Samaria. Irmãos, esse rei, ele era um rei que ele tinha estratégia para a guerra. Ele não chegou destruindo Samaria. Ele não chegou acabando com tudo. Não, simplesmente ele cercou a cidade. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair da cidade. Ou seja, o alimento foi acabando e não tinha como ir atrás do alimento. E foi passando um, foi passando dois, foi passando 10, foi passando um mês e o alimento foi acabando. O povo começou a comer farinha com açúcar. O povo começou a comer coisas que eles não imaginavam. A fome foi assolando a cidade de Samaria. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a coisa foi ficando tão estreita que começou ao povo a passar fome. Diz a história, diz os historiadores, que começou ali as pessoas a terem, a passarem necessidade. São dois. Começou as pessoas a passarem necessidade. Os irmãos têm uma ideia, diz a história, que morreu cerca de 50 mil do povo de Israel. 50 mil pessoas morreram de fome. Aqui diz a palavra do Senhor que a fome foi tão grande que perdeu a cabeça de um jumento, irmãos, por 80 peças de prata. Quem já comeu cabeça de jumento aqui? E nem quer comer, né? Cabeça de jumento não tem carne, só tem osso. Mas a situação estava tão crítica e tão caótica que, por exemplo, 80 ciclos de prata valiam a cabeça de jumento. Vou traduzir para o nosso país, aqui para o Brasil, só para os irmãos terem uma ideia. Não é que valia isso, mas vamos dizer assim: a cabeça do jumento está aqui. Você quer a cabeça do jumento? Você tem que me dar R$80. Uma cabeça do jumento. E ainda continua a palavra que nós temos. E a quarta parte de um cabo de esterco, não era a primeira parte, era o restinho do esterco do povo, valia R$5. Ó, você quer comer um pouquinho de esterco? 5 pontos, R$5. Irmãos, às vezes a pessoa vai no açougue com R$5 e não dá para comprar alguma coisa. Não dá para comprar umas 700 gramas de filé de frango, dá para comprar ali uma parte de acém. Agora você gasta R$5 para comprar esterco, para comprar cocô de porco, não dava. Mas a situação era tão crítica que a pessoa estava comendo isso. Os irmãos têm uma ideia, a situação foi ficando tão preta que uma pessoa chegou em outra e falou assim: é o seguinte, vamos fazer assim, ó, você tem o seu filho, ele está gordinho, vamos cozer o seu filho, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã nós vamos comer o meu. Irmãos, pegaram a criança, cozeram a criança, mataram a criança. Imagina, será que comeram o braço da criança? Será que comeram a perna da criança? Eu sei, irmãos, que praticaram ali o canibalismo, começaram a comer pessoas, começou a comer seres humanos. Aqui está na palavra. Se você quiser meditar, se você quiser comprovar o que estou falando, está no versículo 28. Disse-lhe mais o rei: que tens? Ela disse, essa mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. No versículo 29 diz: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Irmãos, num dia a mulher tem o filho dela e falou: ó, no outro dia nós comemos o seu. Mas no outro dia o sentimento de mãe falou mais alto. No outro dia o sentimento de mãe falou: não vou matar o meu filho. Irmãos, a situação estava terrível. Pessoas morrendo, velhinhos morrendo, crianças morrendo. E sabe o que aconteceu nessa situação? O rei, que era para ser o cabeça do povo, que era para ser o exemplo do povo, era um rei péssimo, era um rei que não buscava o Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas observam, é um líder de alguma coisa. O líder, seja da igreja, seja do país, seja de algum setor que ele cuida, ele tem que ser o exemplo. Esse era o rei de Israel, Jorão, um rei que não buscava o Senhor. E aí o povo ia buscar recurso nele e ele falava: eu não tenho como te socorrer. Da onde eu te acudo? Da eira ou do lagar? Eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que nós temos sim que ter bons exemplos, mas se você não vê
Irmãos, o rei errado, querendo colocar a culpa no homem de Deus. Eu quero dizer com essa palavra o que, irmãos? O nosso mundo está numa situação terrível. O nosso mundo está corrompido. Olha quanta fome tem no mundo. Olha quantas pessoas perdidas nas drogas, na prostituição e outras coisas mais. Mas eu quero te dizer, irmãos, que no meio daquela situação terrível, até mesmo o rei perseguindo o profeta de Deus, estava lá um homem de Deus. Coisa linda é ser um homem de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus tem aqui nessa cidade de Itapevi? Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, é por isso que seu pai é abençoado, é por isso que a sua casa é abençoada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No meio da situação terrível tinha um profeta para fazer a diferença. E no meio da situação terrível, o profeta disse assim: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aleluia! Irmãos, essa noite quem quer receber a bênção do Senhor? Eu quero. Temos que ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus traz renovo. A palavra de Deus traz esperança. Eu vejo na igreja do Senhor, e não é de hoje, eu vejo pessoas que não gostam de aprender a palavra da doutrina. Tem pessoas que não gostam de escola bíblica dominical. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você quer ser um dia um obreiro, uma obreira, quer ser usado bastante por Deus, tem que aprender a palavra. Ninguém se levanta para ensinar e ninguém se levanta para pregar se primeiro não sentar para ouvir e para aprender e para depois estar preparado para ser usado por Deus. Quem crê nessa palavra e concorda, na glória a Deus aí. A palavra de Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra certa feita, o povo de Israel estava numa situação terrível também. O profeta Ezequiel teve uma visão. Todo mundo estava como um vale de ossos secos, e a Bíblia diz assim, que Deus falou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos. E Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então Deus falou para ele: assim diga para o povo: ei povo, ouvi a palavra do Senhor. E quando o povo começou a ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve um reboliço, e cada osso se juntou ao seu osso e se levantou um poderoso exército. Talvez a tua vida tem coisas que estão fora do lugar, mas o profeta de Deus está aqui essa noite, e o Deus do profeta também, e ele vai fazer reboliço, ele vai colocar as coisas no lugar, e você vai glorificar o Rei da Glória. Quem crê no reboliço de Deus aqui essa noite? A Bíblia diz que Pedro, certa vez, estava tentando pescar, e passou a noite inteira tentando e não conseguiu pescar nada. Chegou de manhã, desanimado. Irmãos, é duro quando você tenta uma coisa hoje, amanhã, depois não consegue, você fica frustrado, você fica desanimado. Eu imagino Pedro lavando as redes, desanimado, não conseguiu pescar nada. A noite inteira, lança a rede, puxa nada, lança a rede de novo, puxa nada. Mas diz a palavra que de manhã Jesus apareceu naquela praia. Ei, Jesus vai aparecer na tua situação nessa noite. E quando ele apareceu, disse assim: ô Pedro, empresta seu barco para mim. E Pedro emprestou o barco e começou a lavar as redes. E Jesus abriu a boca e começou a pregar. E Jesus começou a falar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aquele que me servir. Bem-aventurado aquele que fizer a vontade do meu Pai. Bem-aventurado aquele que buscar o reino de Deus. E Pedro foi ouvindo a palavra, e aquela palavra foi entrando no coração de Pedro. Jesus estava evangelizando Pedro e nem estava vendo. Ei, aí depois que Jesus pregou, o povo ouviu a palavra, o povo começou a glorificar Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, lança a tua rede ao mar alto, vai lá no meio lá do mar.
lançar redes. Deus está falando nessa noite que você vai lançar a tua rede. Deus está falando que você vai lançar a tua vida, vai lançar os seus projetos e Deus vai fazer prosperar a tua vida. Ei, não sei como está a situação da tua família, eu não sei como está a situação daquele que você está orando, mas o Senhor vai entrar com um som de prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade. Ei, talvez você está triste aqui nessa noite, mas o Deus do céu está aqui para resolver o teu problema. Eu conheço o Deus que liberta o drogado. Eu conheço o Deus que liberta o alcoólatra. Eu conheço o Deus que liberta a pessoa pervertida no mundo, porque eu era assim. Eu era uma pessoa que ninguém dava nada. Eu era uma pessoa que caía de bêbado no chão. Eu era uma pessoa que vivia usando droga e me acabando de usar droga. Eu era uma pessoa que não tinha hora para chegar em casa. Eu já fui uma pessoa que já levei arma na cabeça. Já vi a morte várias vezes na minha frente até os 20 anos. Mas minha mãe estava orando por mim. Você está no mundo missionário. Talvez o seu marido não está aqui essa noite. Talvez o seu filho não está aqui essa noite. As pessoas olhavam, passou para mim, e as irmãs que iam na minha casa diziam assim: esse menino vai ser um missionário, esse menino vai ser um profeta. E eu, meio-dia dormindo, com cheiro de cerveja, com cheiro de droga, uma pessoa que ninguém dava nada. Minha mãe falava aqui, minha mãe já estava 6 anos gritando, já estava falando só se ele for profeta no cemitério. Mas eu quero dizer que passou-se o tempo e hoje estou aqui pregando a palavra desse Deus maravilhoso, desse Deus santo que faz milagres na terra. E se ele fez na minha vida, pode fazer na tua família, pode fazer no teu vizinho, pode fazer no teu pai e na tua mãe. Esse Deus salva, liberta, batida do Espírito Santo e leva para o céu. Deus pega um faxineiro e faz encarregado. Quem crê nisso? Pois é, esse que vos fala também era faxineiro. E hoje trabalho com o Genival e trabalho com o Gessé e sou encarregado lá, encarregado até deles mesmo. Porque Deus faz assim. Glória a Deus. Crê, irmãos, que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Não se sinta inferior, não se sinta complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, quem tem que ter é o cão, é o diabo. Você é mais do que vencedor, você é campeão, você é abençoado. E aí, irmãos, quando Pedro lançou as redes, a Bíblia diz que ele começou, eu imagino ele puxando a rede. Porque às vezes, irmãos, a gente cresce na palavra, mas sabe, irmãos, que andando a gente puxa a rede, nós pensamos, bom, eu criei, mas vamos ver agora o que vai acontecer. E aí quando ele puxou, irmãos, aqueles peixes desse tamanho, que não é história de contador, de história de pescador, peixe desse tamanho, peixe desse, uns peixes maior, e ele começou a puxar, e quando a bênção de Deus vem, quem sente alegria aqui? Quem chora de alegria aqui? Glorifica a Deus pela bênção, então se prepare para receber vitória. Ele começa a puxar, e a primeira vez que ele puxa, vem uns 500 peixes. Vamos lançar de novo, né? Pescamos. Lançou de novo, quando puxou, irmão, a rede veio lotada. Jogou de novo, puxou, veio lotada. Chamou o segundo barco, puxou, encheu o barco também. Começou a fazer sinal para os companheiros: olha, veio aqui, tem peixe para todo mundo. Ei, a bênção de Deus vai invadir a tua casa, vai invadir as pessoas. Você vai fazer tudo de graça, porque a palavra de Deus garante. Chamou os companheiros, os barcos ia quase a pique, os barcos ia quase afundando, porque a bênção de Deus foi muito grande na vida dele. Eliseu disse assim: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase neste tempo, uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Olha para mim. O povo, nesse dia que Eliseu profetizou,
Eu creio que o povo olhou e falou: esse profeta é doido. Esse profeta é maluco, nós estamos passando fome aqui e ele está falando que todo mundo aqui vai ter comida amanhã. Ei, quando o homem de Deus profetizar na tua vida, ou mulher de Deus, creia. Se for de Deus, vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz que um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, quando Eliseu profetizou, eu já imagino a cara de decepção do povo. Porque tem gente, irmão, não sei se tem aqui, espero que não tenha. Tem gente que você está falando e ele não está crendo. Eu não ia mentir diante da minha esposa que cantou aqui. Eu não ia inventar, para quem inventar? E outra coisa, eu gosto de andar com a minha família. Homem de Deus anda com a família. Homem de Deus representa a família. Né? Homem de Deus tem que ter, ou mulher de Deus, a família tem que acompanhar, porque é a aprovação primeiro de Deus, depois da família. E aí, irmão, tem gente que não crê naquilo que você fala. Eliseu profetizou, eu imagino o povo dizendo assim, tem gente que fica assim: eu não acredito nisso daí. Eu não acredito que Deus vai usar uma pessoa para ele falar na boca dela. Tem gente que não crê. Eu imagino a cara do povo de incrédulo, porque você vê quando a pessoa não está acreditando. Aí, para ajudar a incredulidade, um capitão, um chefe, um homem que o rei confiava, um homem que era o braço direito do rei, disse assim: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu para mandar essa comida, poderia acontecer isso? Eu imagino o ar de desconfiança desse homem. Eu imagino o ar de incredulidade desse homem. Porém, quando o homem de Deus fala essa palavra, Eliseu olha nos olhos daquele capitão e diz assim: pois bem, você não está acreditando, pois vai acontecer, mas você não vai participar da bênção de Deus, porque Deus falou na minha boca e Deus vai fazer. Eliseu profetizou dizendo: olha, você vai ver com seus olhos a bênção de Deus, mas você não vai comer dela, não vai participar dela. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus usou 4 homens para que a obra dele fosse feita. Esses 4 homens que Deus usou eram as pessoas que o povo de Israel jamais imaginaria que Deus ia fazer isso. Deus usou 4 leprosos. O que é um leproso? Não sei se vocês já foram no leprosário, eu já fui. Naquele lugar que tem pessoas na igreja para orar por eles, para falar com eles, para conversar com eles. O leproso, a carne dele vai se desfazendo. Um pedaço do nariz sai fora, a pele sai fora, a pessoa às vezes não cheira muito bem. O leproso, lá em Israel, era considerado símbolo do pecado. Por quê? Porque quando Miriam se levantou contra Moisés, ela recebeu a lepra. Então, depois daquele caso, o povo entendia que quem ficava leproso é porque estava em pecado. E o que acontece? Os leprosos, eles eram colocados fora da cidade. Leproso não podia ver a mulher. Leproso não tinha família. Leproso era abandonado. Leproso, ninguém lembrava dele. Pois bem, 4 homens que ninguém dava nada, Deus começou a levantar para usar. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos estão entrando na porta da cidade e eles disseram assim uns aos outros: olha, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós entrar na cidade, nós vamos morrer. Se nós formos na Síria, quem sabe eles dão uma comida para nós. Irmãos, segundo a história, morreu cerca de 500 leprosos, sobrou esses 4. E a Bíblia diz que esses leprosos falaram: bom, se é para ficar aqui e morrer, vamos lá na cidade da Síria, quem sabe eles fazem alguma coisa. Se eles matar a gente, matou e acabou. Mas pelo menos nós tentou. Irmãos, aquilo era plano de Deus. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos levantaram,
Aqueles leprosos, imagina a sandália deles muito simples. Imagina a roupa deles que não era uma roupa nova, era uma roupa de alguém que estava abandonado. Imagina a situação daqueles homens caminhando. Quem sabe, eu imagino eles conversando. Vamos chegar lá, vamos morrer, vai se acabar tudo. E eu imagino, irmãos, eles caminhando e o Deus do céu trabalhando no meio deles. A Bíblia diz que eles iam andando, e a Bíblia diz que Deus começou a fazer com que quem estava lá na cidade da Síria ouvisse o barulho de um grande exército. Olha, irmão, eles doentes, fracos, andando, e lá na Síria eles estavam ouvindo como se fosse barulho de cavalos, cavaleiros, um grande exército, um barulhão de um exército, e eram só 4 leprosos. O que eu quero dizer com essa palavra aqui, irmãos, é que Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, para confundir e aniquilar as que são. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, para confundir as que são. Ei, o que eu quero dizer com isso nesta noite? Não estou falando que você não é nada, mas tem pessoas que olham às vezes na aparência de alguém e não dá nada, mas Deus escolheu você. Deus quer usar você. Deus usou 4 leprosos que ninguém dava nada. Deus usou pessoas que estavam à beira da morte, estavam desprezados. Talvez você está desprezado aqui nesta noite, talvez você está aqui humilhado, mas Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar esta noite. E a Bíblia diz que esses homens entraram na cidade. Quando eles entraram na cidade não tinha mais ninguém, porque eles ouviram o barulho do grande exército, saíram fora, correram. E aí, irmãos, 4 leprosos com roupa de mendigo entraram na cidade e começou a vestir a roupa dos nobres. Não tinha mais ninguém. Eles saquearam as tendas. Eu imagino eles vestindo uma roupa bonita e falando: olha aí como eu estou. Você está bem. A Bíblia diz, se você quiser confirmar na sua Bíblia, a Bíblia diz que eles começaram a saquear. E a Bíblia fala que quando eles entraram, olha o que diz: chegando, pois, esses leprosos a entrar no arraial, entraram numa tenda, estavam com fome. Olha o que a Bíblia diz no versículo, capítulo 7, versículo 8: e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e esconderam. Olha, irmão, o camarada que não comia nem ovo estava comendo picanha aquele dia. O camarada que não tinha uma frutinha para comer, tinha maçã, tinha pera, tinha fruta do bom e do melhor. Imagina o leproso: ó, que uma maçã, já estava apertada ali, não quero esse mais não, vou pegar esse aqui. Ei, irmão, Deus vai fazer isso na tua vida. Talvez você não tenha nada nessa noite, talvez você queria ter um terno novo, ter uma roupa nova. Deus vai fazer isso na tua vida. A Bíblia diz: por que você fica inquieto pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, pelo que você vai beber? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra dessa noite? Se coloque de pé, por gentileza. A Bíblia diz que eles comeram, beberam, tiveram peste nova, tiveram de tudo do bom e do melhor. E quando eles estão nessa situação, eles falam assim: olha, a consciência pesou. Olha, não é bom o que nós estamos fazendo. O nosso povo está morrendo de fome. E hoje é dia de boas novas. E nós nos casamos. Ô irmão, eu faço um apelo nesta noite. Não vamos nos calar. Vamos falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Vamos falar que Jesus, nós temos. Quem tem a boa nova da salvação aqui nesta noite? Quem pode abrir a boca e dizer: Jesus te ama? Quem pode? Porque tem gente que não olha para o mendigo. Tem gente que às vezes pode estar no nosso meio. Não estou falando que está no nosso meio, mas tem gente, irmão, que é nariz inclinado, mas que se morrer hoje, daqui 3 dias, ninguém aguenta mais chegar perto. Todo mundo é igual, independente da classe social.
E tem gente que se acha muita coisa. É insuportável certas coisas que a gente vê. Eu conheço testemunho, eu nunca vou esquecer. Eu quase me tornei um mendigo também antes de vir para Jesus. E o mendigo estava na porta da igreja, pastor. E aí ele queria ver um pregador, o nome dele era Takayama, o pastor Idecaso Takayama, japonês. Eu gosto muito desse japonês. E aí esse mendigo, ele era crente. E ele tinha vindo para São Paulo porque o pai dele expulsou ele de casa, por ele ser crente. E aí ele veio para São Paulo, pensando que São Paulo era um palco. E aí ele se perdeu, ficou lá na Praça da Sé. Um dia ele estava pedindo comida, tinha um irmão, e falou assim, ó, você é bandido, rapaz. Ele falou, não sou bandido, eu sou crente. Pegou o Novo Testamento que ele tinha, falou aqui minha Bíblia. Ele falou, todo mundo carrega a Bíblia. Falou assim, peraí que eu vou te dar comida. E quando ele pegou a comida, irmão, pegou um marmitex brilhoso, falou, pegou o resto de comida, colocou lá dentro. E sabe o que ele fez? Deu uma escarrada na comida do irmão. Ele falou assim, o bandido tem que comer assim. O irmão estava 3 dias de fome, tirou aquela parte que ele escarrou e disse assim, pai, eu te dou graças por esse alimento. Eu te dou graças, Senhor, é isso que eu tenho, eu vou comer. E comeu. A Bíblia diz que quando ele, a Bíblia dá um testemunho do irmão, e eu conheço ele, eu vou falar o nome dele para você. E você pode pegar o DVD dele por aí, você vai ver o testemunho. Ele diz que ele estava na porta da igreja, e chegou uma irmã, essa irmã, né, abençoada, metida a madame, que anda toda se requebrando, salto alto, achando que é melhor que todo mundo. Aí o filho dela, inocente, simples, foi lá pegar na mão do mendigo. A irmã olhou para ele e falou assim, ó, não pega na mão dele não, para você não se contaminar. O mendigo era crente, era servo de Deus. E aí, aquele irmão não aguentou, já não deixaram ele entrar na igreja para ouvir o Takayama, porque ele falou, não, você é um mendigo. E o irmão pegou ele aqui, ó, pela bola, e jogou ele para fora da igreja. Você quer assistir? Assiste aí de fora aí pelo telão. E expulsou ele, já estava expulso. Aí viu um abençoado e ainda fala isso, ó, não pega na mão dele para não se contaminar. Ele com cabelão, não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Aí, o menino, quando a mãe dele entrou, a mãe dele não viu. Ele voltou, colocou a mão na cabeça dele que estava desolado, desanimado. E o menino olhou para ele, irmão. Não ligou nem para a mãe dele nessa hora. Foi usado por Deus aquele menino. Colocou a mão na cabeça daquele mendigo e falou assim, ó, ei moço, não chores, porque Deus vai fazer de você um pregador da palavra dele. Aí o pregador que estava lá dentro, japonês, começou a pregar e dizer, ei, você que está na sarjeta, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, Deus não te abandonou. Um dia você vai estar comigo no altar, vai estar pregando comigo, vai estar andando comigo. Irmãos, 2006, esse homem é um pregador da Assembleia de Deus, Adeildo Costa. Ele estava pregando junto com o japonês e Deus